Trabalho como paramédico. Era uma noite de verão, respondendo a uma chamada em uma área rural. Meu parceiro e eu estávamos dirigindo por uma estrada sinuosa de 2 pistas no meio do nada. Nenhuma luz de qualquer outro tipo, somente os faróis e a lua. Estamos chegando em uma curva à direita, quando vejo um homem andando pela grama de uma área de mato. Ele está se movendo muito rápido e suavemente, como se pedalando em uma bicicleta. Sem movimento para cima e para baixo, como se estivesse correndo. Obviamente, estou muito confuso, vendo um caipira em uma bicicleta no meio da noite, mas não exatamente surpreso. Ele vai até uma árvore e para. É nessa hora que estamos dirigindo passando por ele. Olho pela janela e vejo um homem parado ao lado desta árvore sem bicicleta ou qualquer coisa à vista, branco como a lua, parecendo que estava flutuando. Parado ali olhando para o caminhão que passava. Meu cabelo está em pé. Continuamos para a chamada e pergunto ao meu parceiro se ele tinha visto aquele cara. A resposta dele é: cara, eu pensei que estava ficando louco. Eu vivi em uma grande fazenda de gado em NSW, Austrália, até os 16 anos. Alguns anos antes de partirmos, meu pai e eu estávamos procurando por alguns gados perdidos nos campos que terminavam em montanhas rochosas e íngremes. Estávamos atravessando um riacho raso quando nossos cavalos começaram a cheirar o ar e ficar ariscos. Havia movimento acima de nós no alto das árvores. Meu cavalo começou a andar para trás e assim que meu pai estendeu a mão para pegar as rédeas para acalmar o cavalo, algo grande e cinza caiu das árvores direto entre nós. Nossos cavalos decolaram em direções opostas. Foi preciso toda a minha força para puxar para cima as rédeas do meu cavalo. Meu pai eventualmente veio até mim e estava muito ansioso para nos afastar de lá. Perguntei-lhe: o que há de errado? O que foi isso? Era um canguru, disse ele. Tinha sido estripado e morto há tempo pelo cheiro. Ele jogou outro olhar por cima do ombro e nos fez nos mover um pouco mais rápido. Eu o ouvi murmurar para si mesmo: como diabos ele conseguiu subir aquela maldita árvore? Ele nunca saiu sem uma arma depois daquele dia. Há histórias sobre gatos grandes no mato australiano. É a única explicação que poderíamos pensar sobre como um canguru morto parou em cima de uma árvore. Eu tinha 14 anos e estava nos escoteiros. Estávamos descendo de canoa pelo rio Buffalo, no Arkansas. Era uma viagem de 6 dias e éramos apenas nosso pequeno grupo de cerca de 10 meninos e 3 adultos. Não tínhamos visto ninguém fora do nosso grupo há dias. Nós remávamos vários quilômetros e escolhíamos algum lugar aleatório para dormir todas as noites. Uma noite, eu e um amigo decidimos que não iríamos dormir na tenda. Queríamos dormir em algumas redes perto do rio. Acordei em algum momento no meio da noite sendo comido vivo por mosquitos, e decidi que essa foi uma má ideia. Comecei a caminhar para minha tenda que meu colega tinha levantado e estava dormindo sem mim. O campo que escolhemos para acampar naquela noite era bem grande, então as tendas estavam espalhadas muito distantes umas das outras. Eu estou andando por uma das tendas. Quando vejo esta forma amontoada ao lado dela, eu assumi que era a mochila geral dos meninos, mas era estranhamente moldado e poderia ter sido uma pessoa. Estava muito escuro e eu não podia ver. Por alguma razão eu decidi chutá-lo enquanto eu estava passando para ter certeza que era apenas um saco. Quando eu chutei, ele grunhiu de dor. Tomei um grande susto. Você deve entender que estávamos no meio do nada. Meu primeiro pensamento foi que o cara que deveria estar dormindo naquela tenda, estava fora dela por alguma razão.
Então ajoelhei-me ao lado dele e perguntei: "O que você está fazendo aqui?" O homem respondeu: "Eu gosto de vocês." Foi quando meu coração quase explodiu no meu peito. Era um estranho. Este não era o Adam. O medo me apoderou. Notei que ele tinha uma faca em uma baia no cinto. Eu estava tentando o meu melhor para ficar calmo. Nunca entenderei por que pensei que precisava tirar essa faca dele. Eu deveria ter corrido gritando, mas eu não queria alarmá-lo. Fui pegar a faca dele, ele agarrou meu braço e disse: "Você precisa ir para a cama." Eu disse: "Ok." Levantei-me e caminhei os 30 metros restantes para minha tenda. Acordei meu companheiro de tenda quase histérico, sabendo que o homem viria a qualquer momento e nos mataria. Eu acordei e contei a história, e ele, sendo muito corajoso, foi lá fora e andou pelos arredores do acampamento, voltou e disse que não viu ninguém e pensou que eu estava inventando tudo. Na manhã seguinte, quando eu acordei, me disseram que os adultos queriam falar comigo. Eu saio da tenda e vejo os pertences das pessoas espalhadas por toda parte. Aparentemente, o cara, quem quer que fosse, estava verificando cada tenda e vasculhando as mochilas procurando coisas para roubar. Um dos adultos tinha uma câmera cara faltando. Os adultos foram procurar sinais de que outra pessoa estava nesta parte do rio, mas nunca encontraram ninguém ou nada. Até hoje esse é o momento mais assustador da minha vida e embora eu tenha 36 anos e minha esposa zombe de mim, eu ainda durmo com uma luz noturna. Não sei porquê, mas estive pensando sobre esse acontecimento o dia todo. Desse dia em 2016. Em abril daquele ano, eu tinha feito 9 dias na trilha dos Apalaches e realmente foi uma experiência que mudou minha vida. Então eu tive uma vontade incontrolável de ir acampar. O ano todo, eu estava acampando em qualquer chance que eu tinha. A fazenda em que cresci fica em uma colina com vista para uma área de fundo de córrego, onde o tabaco e soja são cultivados. Uma área muito bonita, e esse córrego parece mais um pequeno rio às vezes. Esta é uma área onde pontas de flecha indígenas são encontradas com frequência. A apenas 1 quilômetro de distância, um cemitério índio foi escavado quando eu estava na 4ª série onde a escola está agora. Lembro-me muito bem, e estava a 800 metros de distância da minha casa. Nossa garagem já havia sido uma estrada do condado, terminava anteriormente em nossa propriedade, ninguém sabe quando isso aconteceu. Uma vez, era uma rota bem percorrida, provavelmente quando o condado foi originalmente fundado. A velha estrada corta as colinas e tem uma pequena estrada de cascalho que diverge para fora dela que vai até o final do córrego em frente à nossa casa. Eu estava me sentindo nostálgico e decidi que ia acampar no fundo do córrego no final daquela velha estrada. Isso é algo que nós fazíamos de vez em quando naquela área quando éramos mais novos, e senti que a área era familiar para mim como a parte de trás da minha mão. Havia um velho celeiro que estava lá quando eu era criança, mas já tinha sido demolido. Decidi fazer meu acampamento do lado oposto daquela estrada na beira do fundo, nem mesmo indo tão longe quanto normalmente fazíamos nos velhos tempos. Fiz uma pequena fogueira, armei minha rede e mastiguei um lanche que trouxe comigo. Por alguma razão, eu não estava me sentindo tão confortável. Eu estava tentando relaxar, mas eu me sentia inquieto. Lembrem-se que esse lugar foi praticamente meu jardim da frente. Talvez a 400 metros da porta da frente da minha casa. Mas eu me senti extremamente desconfortável. Passei 9 dias na trilha dos Apalaches sem me sentir como que eu estava experimentando naquele momento. Eu estava determinado a ficar lá e rir de mim mesmo. Era uma noite calma e quieta. Então, de repente, uma grande rajada de vento soprou através do acampamento. Direto da calmaria.
Não fazia sentido. Eu estava basicamente cercado por uma moita de árvores, aninhado contra uma colina no canto do fundo do córrego. Foi muito estranho para uma rajada de vento entrar onde eu estava. Se você pudesse ver a topografia, você entenderia o que estou dizendo. Então eu realmente comecei a sentir uma forte sensação de pressentimento. Eu senti que não estava sozinho e que estava sendo observado. Eu ainda estava tentando raciocinar, quando, subitamente, ouvi alguns roncos profundos, que soaram como se estivessem à minha volta, no máximo 5 metros de distância. Mas não ouvi passos, nem sussurros, só roncos. Pensei comigo mesmo que tinha que ser um alce, mas por que não ouvi ele se movendo? O cabelo na parte de trás do meu pescoço estava em pé. Eu decidi que era hora de ir. Arrumei tudo, apaguei o fogo, e imediatamente subi a colina. Eu senti que o tempo todo que eu estava desfazendo o acampamento que algo estava muito agitado dentro de mim e que eu tinha que sair de lá imediatamente. Foi uma sensação muito intensa e não diminuiu até que eu estava pelo menos 15 metros de onde estava acampado. Não sei exatamente o que era, mas fiquei feliz em não descobrir. Podia ser minha mente pregando peças em mim, mas se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos é que devemos seguir nossos instintos nesses casos,